Fala pessoal, aqui é Zé Eduardo do Footstats, tudo bem? Estou ao lado do grande Gufo, Gustavo Fugaça, o cara que sabe tudo de tudo. E estamos abrindo aqui o 10º programa para falar de apostas. Pegamos 3 joguinhos de novo. Vamos decidir quais as entradas aqui possível, mas sempre no mercado de resultado de partida, 1x2 e mercado de gols. A gente vai brincar aqui com algumas opções hoje, eu imagino, porque tem umas barbadas e nós não vamos entrar em aposta muito fácil. Primeiro, dê o seu olá, Gufo, Gustavo Fugaça. Fala, Zé. Você exagera sempre, né, amigo? Eu não sei nada de nada. A gente só improvisa. A gente engana. A gente engana os trouxas, é isso. Faz parte também. Fala, galera. Bem-vindos aí ao programa número 10 do Apostas Footstats. Você que nos acompanha desde o primeiro programa. Valeu, obrigado pela confiança. Vamos lá, Zé. A gente escolheu 3 jogos bacanas. Um onde o mandante é favorito, outro onde o visitante é favorito e um clássico. Conta aí pra gente quais que são. Antes disso, quando a gente era criança, tinha aqueles caras, aqueles moleques chato pra caralho, que era chato porque era mais inteligente que a gente. A gente falava assim, esse filho da puta. O pai dele é a Mirador e a mãe é a Barça, tá ligado? São dois. Você é o filho da Mirador com a Barça, porra, sabe tudo, não enche o saco. Pra quem não sabe, eram enciclopédias. Eram enciclopédias, coisas do passado. Antes do Google. A gente tinha que ir lá e ó. Sim. Vamos lá, Gufo. Primeiro jogo, então a gente vai começar de inglês, é isso? Vamos com Liverpool e Watford. Liverpool favoritaço nesse jogo, o jogo que acontece no sábado, às 8h30 da manhã, em Anfield, lá em Liverpool. Assim, a gente pegou esses 3 jogos, vamos dar só uma palhinha. Vamos falar quais são, então, é Liverpool e Watford? Celta e Real Madrid. E Juventus e Internacional. Juventus e Inter, né? São jogos onde estão os líderes dos campeonatos, times que buscam a liderança ou ficar na liderança, contra times que estão buscando não cair ou se manter ali no meio de tabela, tirando, claro, o clássico Juventus Internacional e o Derby della Itália, que talvez seja o clássico mais antigo aí do futebol italiano, mas que é mais que nada para a gente ter essas 3 opções para a galera entender. Vamos trabalhar com um favorito em casa, um favorito fora e um clássico onde a gente tem que analisar com um pouquinho mais de cuidado. E ver onde a gente consegue ser um pouquinho mais criativo nas apostas também, para não ficar no óbvio ali, porque de cara eu já estou vendo que Liverpool estão pagando 1,11. Ou seja, mas vamos começar. Vamos lá, então, Liverpool e Watford. Pedi para o meu querido diretor Júnior Santos colocar aí o primeiro card da posição na tabela. Olha lá, então o Liverpool é o segundo colocado, 69 pontos, e o Watford ali na zona de rebaixamento, 18º com 22 pontos. Se a gente dá uma olhada no índice Footstats, que a gente sempre traz aqui para a galera, o desempenho dos últimos 5 jogos, o Liverpool como mandante e o Watford como visitante. O Liverpool é o vermelhinho, o Watford é o dourado, e a gente vê que o Liverpool tem realmente um patamar bem alto, né? O platô do Liverpool é bem alto, ali na casa dos um pouquinho mais de entre 150 Não por aí. existe cenário perto do zero no Liverpool. É isso. Isso. E não existe cenário. Aliás, existe um cenário, um único ponto acima do zero do Watford. É isso? Então, a média ali do Watford jogando de visitante é de 6,72 nos últimos 5 jogos, uma média lama total, bem baixa, e o Liverpool em casa com uma média altíssima de 189,6 pontos no nosso índice. Sim. Isso aí, galera, é muito importante porque significa assim, um time em casa é super consistente, super regular, forte, e um time fora é muito ruim. Sim. Então a gente está falando realmente de um super favorito e uma zebra grande. E o nosso amigo Liverpool está a 1 ponto do City nesse momento. 1 ponto Ou no seja, City, todo jogo para ele agora vai ser final, até que aconteça uma tragédia dele ou do City. Enfim, a coisa desanda, mas, cara, todo jogo para esses 2 times agora são finais. Né? E tem uma coisa do must win muito forte nesse jogo para o Liverpool, além disso tudo que você está falando, que, se eu não me engano, daqui a 2 ou 3 rodadas tem Liverpool e City. Sim. Que é a grande final. Esse vai ser o jogo com certeza. E então, se o Liverpool encostar no City, ficar com a mesma pontuação ou passar agora nessa rodada... Vai... Está a 1 ponto, já está só dependendo dele, teoricamente. Teoricamente não, está só dependendo dele. Então, outra coisa, né? Como o Liverpool ele atualmente, sem ser o líder, ele é o melhor mandante do campeonato, Zé. 11 vitórias, 3 empates, 0 derrotas, com um aproveitamento de 86% dos pontos jogados em casa. E o Watford, apesar de na tabela estar em 18º, na zona de rebaixamento, não é um visitante tão ruim, é o 12º visitante. Como visitante, ele estaria ali no meio da tabela. Ou seja, o que está matando ele é a casa.
está matando ele a casa. Você vê que impressionante. Que loucura, hein? Né? O Liverpool tem 9 vitórias seguidas, não sofre gol nos últimos 4 jogos e marcou em todos os últimos 10 jogos. Marcou pelo menos um gol. E nos 14 jogos em casa, ele sempre marca. O Liverpool não passa batido em casa. Entendi. Tá? E o Watford, das 10 derrotas que ele teve no campeonato inteiro, a maioria, quase que 90%, tiveram margem de mais de 2 gols. Entendi. Ele perde sempre por uma margem de mais de 2 gols. 3-1, 2-0, enfim. Posso adicionar alguns dados aqui no que você está falando ou você Vamos quer ver lá. aquela sua tela Não, antes? vai Tanto nessa. faz, para mim não importa não. Não, manda dados aí, depois a gente pode entrar no mercado de gols e tal. Tá, beleza. Bom, eu comecei a escrever aqui atropelo total, era para me dar a linha do raciocínio, tá? Gols em partidas do Liverpool é 3,28. É o segundo maior, ele participando, é o segundo time que mais sai gols em jogos, é o Liverpool jogando. Ele só não é maior, acredite, do que o Leeds. Porque o Leeds é um saco de levar gol. Sim. Então é só por isso. Você pode ou fazer muito gol ou levar muito gol, enfim. Sim. Mas o caso, ele só fica atrás do Leeds. De resto, é o time que jogando mais sai gol, obviamente, pelo lado positivo, pelo ataque. Então, vamos guardar essa informação para fazer um over pensar em over mais agressivo ali na frente. É o único time que faz acima de 2,5 gol por jogo. Em um único jogo do campeonato, o Liverpool não marcou gol. Você falou que ele fez gol em todos os jogos em casa, só em um jogo de 30 ele não fez um gol. Caramba. Caramba. É uma máquina. E o Watford não levou gol em apenas 3 jogos de 30, ou seja... percebe que é muito ruim a história para ele. Assim. E acho que a gente tem que focar muito em quantidade de gols aqui. Sim. A gente vai ter que falar, acho que sair desse 1,11 que eu acabei de falar do 1x2, que não paga nada, pensar em primeiro e segundo tempo e um over um pouco mais alongado. Exato. Mas você que decide, como sempre. Boa ideia. Vamos dar uma olhada para aquele card que a galera gosta do mercado de gols e as odds sugeridas, que tem muito a ver com isso que o Zé estava falando aqui agora. O over 0,5 no HT, ou seja, primeiro tempo, 69% de probabilidade, odd sugerida 1,45. O over 1,5 total do jogo a mesma, 69%, 1,45. Ou seja, um gol é o que o Zé falou, né? Um gol do Liverpool vai marcar certamente, provavelmente o Watford não marque, né? Então a gente tem essa tendência forte aí. 2 gols tem a mesma probabilidade. Over meio e over... over HT. Over 0,5 no HT. Entendi. E 2 gols no jogo, mesma probabilidade. Isso. Tá, entendi. Over 2,5, 52%, 1,92 a odd sugerida. Aí o 3,5 já cai bastante para 38%, 2,63, que é a mesma do ambos marcam. Tem a ver isso com o que o Zé falou. O Watford não marca gols, é difícil. O ambos marcam está pagando bem porque ele é pouco provável. Cara, esse over 3,5 pagando 2 aqui, né, sugerido, 2,63 para mim tá delicioso. Sim. E eu corro desse BTTS dando a mesma odd. Exato. Porque acho que esse Watford não vai fazer gol. Não vai fazer gol, Se bem que o Norwich fez a mesma coisa. A gente apostou, sim. o Norwich fez um gol. Tudo bem que depois os caras enfiaram um saco de gol, foi 5-1 de virada. E você fez uma jogada estratégica muito boa naquele... Porque o Norwich abriu o placar. Eu peguei e carreguei no Liverpool. No Liverpool. Você sabia que o Liverpool ia virar. É verdade, eu lembro disso. E aí foi boa essa. Obrigado por me lembrar que eu sou brilhante, cara. Leu. Não, é o fato de você conhecer e saber entrar no jogo na hora certa também, né? Exato. Vamos lá, Júnior, mostrar para a galera quem sai na frente e quem vence o primeiro tempo, tá? O Liverpool abriu o placar em 79% dos jogos como mandante. Uma exceção é esse jogo aí que a gente acabou de lembrar contra o Norwich. O Watford abriu o placar em 27% dos jogos como visitante. É um time que tem dificuldades. Está bem claro o que vai acontecer no primeiro tempo, né? Nessas duas primeiras linhas. E quem ganhou o primeiro tempo? Né? O Liverpool ganhou 71% dos jogos como mandante e o Watford apenas 13% como visitante. Ou seja, é muito difícil o Watford ganhar o primeiro tempo. Tá. E quando marcam e sofrem gols, vamos dar uma olhadinha ali no outro card. O Liverpool marcou 54% dos seus gols no segundo tempo como mandante, ou seja, o Liverpool é um time muito forte no segundo tempo em casa. E o Watford marcou 60% dos gols no segundo tempo como visitante. É aquele time que, mesmo tendo uma campanha ruim, termina deixando seu golzinho no segundo tempo fora de casa. E o Liverpool o Liverpool sofreu
57% dos gols no segundo tempo também, e o Watford sofreu 62% dos gols no primeiro tempo como visitante. Um time que, quando vai visitar no primeiro tempo, termina sendo frágil frente ao mandante. Entendi. Lembrando que aquela base de 60% do Watford é em cima de um número muito pequeno de gols, tá? Tem um dos piores ataques, então é 60% em cima de quase nada. Isso. Mas é 60%. Bom, Gufo, vamos para cima, cara. E vamos lembrar que, em termos de escalação, o Klopp vai ter um problema meio... que não é um problema porque o elenco dele é muito bom, mas ele segue com o Trent Alexander-Arnold em recuperação, então ele é dúvida, né, que é talvez o melhor lateral do mundo em termos de construção. Ele é muito bom. É demais. Ele é impressionante. E Salah e Mané estão voltando das eliminatórias da África e o Klopp deu a entender que talvez comece com os dois no banco. Porra, mas aí já começa a me encher o saco nas minhas contas aqui, o nosso Klopp. Porra, Sim. Porque o Salah tá chegando meio machucado, que ele saiu fora da Copa. Acho que ele saiu perdendo pênalti, inclusive. Ele perdeu um pênalti e ficou fora da Copa do Mundo, e o Mané foi para a Copa do Mundo, né? Foi o jogo entre os dois até. Sim. Senegal e Egito. Rolou um tapinha nas costas dos outros ali? Sim, Porra, várias cenas assim, dos dois juntos, muito tamo amigos, junto. Tamo junto, aquela coisa toda. É uma pena que eles tiveram que se enfrentar, né, Zé? Porque legal seria ter os dois no Mundial, né? Ah, sim. Ter um dos dois fora é uma pena. O Salah, principalmente, com todo respeito ao Mané, mas o Salah, porra... O Salah nessa última temporada era para realmente ser o melhor do mundo. Ele fez uma temporada excepcional. Ele é demais, ele joga demais, bem há tá muito jogando tempo. muito, E eu acho que daqui a pouco ele vai ficar velho, né? Sim, então o Klopp deu a entender, não confirmou se os dois vão começar o jogo como titular, mas certamente estarão disponíveis. Sim. Então a gente pode ver aí que talvez jogue com o Firmino, com o Minamino, o Diego Jota. Mesmo assim, é um time super forte. Não dá para a gente desconsiderar. O elenco do Liverpool é muito forte. Certo. Não, e não dá para comparar. Vou falar já umas odds para você. Manda. Posso? Vamos ver. Vencedor do primeiro tempo. Eu vou deixar um x2, porque eu já falei que é 1 e 11, não é nada. Não é nada, né? Tudo aqui vai ser ruim, tá? Sim. Pagando pouco, estou dizendo. Vencedor do primeiro tempo, Liverpool, 1,37. Vencedor do segundo tempo, Liverpool, 1,23. Engraçado, porque a gente acabou de ver que o Liverpool faz gol pra caceta no primeiro tempo. Abre, né? Os placares no HT. Cara, eu iria, dessa vez, vencedor primeiro e segundo. Eu acho que o Liverpool faz um golzinho e faz um golzinho de novo no segundo tempo, pelo menos. Sim. E eu não vejo o Watford, mesmo com esse empatando um tempo, né? Porque, cara, em algum momento do jogo, o Liverpool não pode considerar de longe, nem de perto, mas de longe, a possibilidade de um empate, concorda? O cara está a um ponto do City. Exato. As cartas estão na meio, o jogo está rolando, ele não pode... Se quer ser campeão, não pode não ganhar do Watford. Né? Exatamente. Então eu iria assim, já indo, enquanto eu falo com você, no primeiro e segundo tempo. Boa, gostei dessa estratégia. Ok. Gols. Se a gente olhar lá o seu card... Você vai na vitória do Liverpool nos dois tempos, no primeiro e no segundo. Vencedor do primeiro tempo, Liverpool. Vencedor do segundo tempo, Liverpool. E você repete a odd aí pra gente, por 1,37 primeiro tempo. Sim. 1,23 segundo tempo. Beleza. Beleza? Agora eu vou falar de gols para você. Vamos lá. Cara, nem considera um meio. Então sequer tem na possibilidade de aposta o meio, para você ter ideia. 2,5, 1,30. Tá pagando muito menos do que você sugeriu. Muito menos. 3,5, 1,79. Vamos dizer que é 1,80 para ficar bonitinho. 3,5, 4 gols. 4 gols. Será? Cara, assim, como as outras duas apostas são bastante conservadoras, eu acho, considero conservadoras, eu iria no 3,5. Sim. Você acha que o Liverpool coloca 4? Cara, eu acho que coloca 4, cara. Eu acredito nisso aí, cara, porque eu vou muito nessa ideia de que está se aproximando o jogo com o City, o Liverpool não pode perder pontos. Sim. Né? Ao mesmo tempo, se não jogar o Trent Alexander-Arnold, que é o principal assistente, né? O garçom do time, o cara que cria mais chances, dá mais passes de gol e tal, pode talvez diminuir um pouco esse volume de criação ofensiva, né? Mas Mané e Salah estando no banco ou não, ou entrando no segundo tempo, os caras vão querer deixar o deles, né? Porque ou o Mané vem dessa felicidade de estar, né, flutuando de classificar para a Copa do Mundo, né? E o Salah dizendo assim, não, aqui é a minha casa,
esse Sim. jogo é importante, Sim. temos que vencer. Sim. Todo mundo tem um interesse em fazer gols nesse jogo. Cara, e o nosso querido Firmino, ele está garantido na seleção? Não, também Não é tá, uma né? boa chance para ele É uma brilhar. boa chance para ele fazer um somebody love ali, né? Exato, é. Então vamos nesse 3,5. Vamos nesse 3,5? Tô pagando pouco para 3,5, hein, cara? 1,79, 1,80 aqui. Beleza, tá feito. Eu vou deixar aqui uma provocação para nós aqui, tá? Conforme a gente for apostando nos próximos jogos, que a gente não sabe o que a gente vai fazer ainda, vamos lembrar que tá pagando 1,11, porque eventualmente a gente pode fazer uma combinada só de 1x2. Certo. E a gente coloca esse 1,11 porque ele potencializa a possibilidade ali, porque ele é meio barbado. Esse 1,11 é meio né? barbado. É. Então, poderemos revisitar aqui e colocar, dependendo do que rolar no programa, a gente pode voltar e somar. Fazer dependendo dos dois próximos jogos. Exato. Combinado? Gostei. E Zé, vamos também já passar para a galera uma coisa interessante. Qual é a nossa stake? Quanto que você está colocando em cada aposta? Cara, aqui a apostinha é na humildade, R$10 para cada entrada. Não importa se a gente vai fazer se a gente vai fazer combinado ou não importa nada disso. Sempre R$10 desde o início do primeiro programa. Certo. Beleza? Então Beleza. aqui foram feitas 3 entradas diferentes. De novo, lembrando que eu falei aí do 1x2. Gufo, qual é o próximo jogo? Então, Zé, esse aqui é um jogo onde o favorito é o visitante. Quem seria? Celta e um tal de Real Madrid, os famosos merenguinhos, Porque tomaram uma... que vem de uma derrota que impressionante. machucou a gente. Mas, Gufo, deixa eu te falar uma coisa. A gente já vai entrar nesse jogo. Eu quero fazer uma pergunta para você, cara. Faça. Que me encheu muita saca essa semana. Sim. Você já vai me comprometer Eu vou publicamente, né? Eu vou te comprometer. Você nem sabe o que eu vou te perguntar, porque a gente não combinou nada aqui. Cara, você que é cineasta, diretor de cinema, esse tapa do Will Smith foi de mentira, né? Eu tenho para mim que eu acho absurdo que as pessoas achem que aquilo foi de verdade, ou eu não tenho noção do que eu estou falando. Seja franco. Olha, se foi de mentira, toda a sequência de fatos pós o tapa está sendo muito bem organizada. Mas pelo posicionamento político. Cara, o cara não vira a cara, põe a mão para trás. Me dá soco, não dá tapa. Tem umas coisas ali... Assim, tem algumas coisas que eu acho interessante, já que você está trazendo esse assunto, para a gente conversar aqui, esse assunto, a galera gostou desse assunto, é o seguinte. Toda a consequência do fato... forçou o Will Smith a fazer várias desculpas públicas, a academia está ameaçando expulsá-lo da academia. Até ontem a própria academia fez um depoimento de novo pedindo desculpas aos dois, mas com uma entrelinha dizendo que vai analisar a situação do Will Smith. E a situação do tapa em si, não o soco, essa parte que você está falando, eu acho que o tapa ele tem uma função educacional que o soco não tem. Eu acho que é uma coisa assim, quando você... Eu sou contra qualquer tipo de violência, fica claro. Sou contra quando você disciplina filhos, por exemplo, com violência também. Mas, historicamente, na nossa cultura ocidental, um tapa é uma coisa que você dá para educar um filho. Você não dá um soco num filho. Apanhei pra cacete da minha mãe. A gente era 3 homens e minha mãe fazia eu abaixar o braço e dar tapa na boca. Não protege. E tal! Então, ficamos tudo educadinhos, chamamos as pessoas pelo nome, eu vou conversar com uma autoridade policial, eu ponho o braço pra trás. Aprendemos tudo, cara. Sim. Então, assim, com todo respeito. A minha mãe me batia de chinelo. Então... chinelo de couro que ficava à borda aqui, Havaiana, assim. Havaiana. Cara, aquelas de couro de praia. Nossa, só de olhar você já... Sim. Já dá gatilho. E, cara, bom, enfim, mas tirando tudo bem como é hoje, eu entendo, eu sou pai também, e não enfim, eu entendo essas coisas, parece que o mundo evoluiu, né? Sim. E minha mãe é uma super mãe. Mas, assim, cara, mesmo assim, você acha que ele subiu lá, ele teve coragem de xingar o cara e o microfone estava aberto para ele, outra coisa que me incomodou, assim, que eu achei estranho. E ele teve toda aquela encenação, mas ali na hora ele falou, vou te educar, não vou sair na porrada com você? Eu acho que foi mais nisso, porque também já tinha um histórico do Chris Rock fazer piadas com a Jada Pinkett, com a esposa dele, em outros eventos. Uma moça lindíssima, careca. Lindíssima. Então talvez já tivesse aí também uma carga, né, emocional presa ali do Will Smith com essa sequência de piadas anteriores. E aí o cara foi justo numa situação de doença pessoal, né? Entendi.
abalou um pouco ali. Eu te digo, Zé, assim, eu entendo, eu tenho essa empatia com o Will Smith, talvez eu fizesse a mesma coisa se fizesse com a minha mulher, com a minha namorada. Claro. Eu acho que eu reagiria da mesma forma. Certo. Né? Não condeno a reação dele. Mas também a gente sempre pode debater qual é o limite do humor, né? Até onde dá para fazer humor? Até onde dá para fazer uma piada, alguma coisa? Antes de chegar nisso aí, que puta, aí realmente acho que é mundo livre. Eu não gostaria nem de entrar neste ponto. Sim. Mas, cara, você concorda que os dois são profissionais da enganação, cara? Os caras são atores, Exato, cara. Os caras são feitos para nos enganar no bom sentido. Claro, claro. Então, cara... Eu não duvido nada de atores. E sim. Eles podem ter combinado mas tudo. Se você tivesse agora que apertar um botão, verdade ou falso, o tapa para você foi o quê? Eu vou apertar como verdadeiro, por causa das consequências e sequência de fatos pós-tapa. Entendeu? Chegou no limite de uma coisa que pode comprometer várias situações comerciais e profissionais dos dois. Eu acho que eles não seriam tão burros a ponto de comprometer isso. Se fosse uma farsa, em algum momento agora seria a hora de dizer, não, gente, a gente combinou tudo. Eles fazendo uma propaganda do Doritos junto. Olha, exato, mentira, e compre o Doritos tapa. Sim. Não ia ter patrocinador reclamando, não ia ter, sabe? Não ia gerar toda a situação, porque eles são businessmen. Exatamente esse é o ponto. Esses caras todos gostam de dinheiro. Sabe o limite de fazer uma cagada? Claro, então, exato. Por isso que eu achei, cara, o cara vai levantar e não vai dar um soco. Esse foi o primeiro ponto. Sim. E o outro com a mão para trás, discutindo. Enfim, eu achei tudo muito. Sim. E tenho a impressão que ele sai dando risada. Eu vi. O Chris Rock saiu dando risada, assim, né? Eu não vi o vídeo até agora, tá? Sim. Eu vi as cenas e eu vi algumas fotos, porque, cara, esse tipo de coisa me enche o saco, eu fico puto. Falar a verdade, eu não vou ver isso aqui. Justo você está falando isso, ontem à noite eu li uma notícia que ontem foi o primeiro show do Chris Rock depois desse evento e ele entrou fez piada disso. Ele entrou no palco dizendo assim, eu ainda vou falar muito sobre isso e vou contar tudo sobre isso. Mas hoje aqui é o meu show, então vamos fazer o meu show e tal e tal. Tá. Então, certamente, eu acho que tem aí resquícios de coisas do passado, certamente tem uma situação não resolvida. Eu agora, com todos esses fatos, eu tendo a acreditar que foi de verdade a reação do Will Smith, né? A quantidade de desculpas que ele pediu em diversos lugares, acho que ele não teria feito isso se fosse uma brincadeira. Entendi. Ele não se exporia desse jeito. Então, só se o Oscar de fato, sei lá, proibir ele de alguma coisa, eu vou acreditar, porque eu achei, cara, não sei porquê. Achei mal feito. Um botão seu, você iria no fake. Eu iria, cara. Eu iria. Eu achei fake na hora. Na hora eu senti, é uma peça dos dois. Né? E aí depois, no outro dia, vendo tudo, vendo a sequência de coisas, analisando tudo, depois da sequência de fatos, eu reconsiderei e pensei que não foi eu não vi o vídeo, mas eu vi muita foto em momentos memes assim, e tal. Não, e em sequência e tal. Anfã. Vamos falar do que presta aqui. Esse programa não é de fofoca. Aqui não é... programa de fofoca. Vamos lá. Gufo, o próximo jogo seria um Real Madrid machucadinho, que tomou uma surra do maior rival e nos machucou, porque toda a nossa análise aqui... Isso aí eu deixei para você, eu não quis me envolver nessa decisão, né? É verdade. Então, eu errei tudo, porque eu nem me lembro agora, mas enfim. Não, a única coisa que a gente errou foi o 1x2, que a gente foi na vitória do Real Madrid. Puta, erramos feio, né? 4-0 na orelha. O outro foi Green, que a gente botou o over 2,5 e acertamos. É verdade. De modo que vem aí um time... Como é que tá a tabela? Enquanto você fala, eu vou pegar aqui. E vai pegar um Celta meio de tabela, um time enjoadinho. É um time enjoado. O jogo vai ser em Balaídos, né, em Vigo, no sábado, 1h30. Aí o card de posição de tabela e pontos. O Real Madrid é o líder isolado, 66 pontos. E o Celta é, que nem você falou, meio de tabela, 36 pontos. Talvez um time que vai brigar ali por uma vaga na Conference League Europeia, mas que não tem muita condição além disso, né? Vamos dar uma olhada no desempenho no gráfico do índice Footstats, as últimas 5 rodadas, e aí a gente vê a diferença absurda, né? Os últimos 5 jogos do Real Madrid como visitante, do Celta como mandante. O Celta é o vermelhinho, o Real Madrid é o dourado, e o Real Madrid está crescendo aí absurdo como visitante, né? A gente vê os últimos 3 jogos. Esse gráfico só está bonito para cima porque não está levando em consideração em casa, né? Senão aquela cacetada ia jogar lá para baixo. Isso. Fora. Só fora. E o Celta caiu um pouco do seu patamar, do seu platô, e está tentando estabilizar ali num patamar um pouco mais abaixo, na média dos 50 pontos. Mas olha que interessante, Gufo, vendo aqui, comparando com o gráfico anterior que a gente viu do Watford, você vê que o Celta é mais time que o Watford no índice, né? Porque enquanto o Watford lambe o 0 de baixo para cima, o Celta faz o inverso, ele encosta e sobe de novo.
É importante. Perfeito. E um está no meio da tabela, né? Você vê que é uma tradução... Muito legal isso que você está falando, Zé, para a gente que gosta de analisar gráfico e tentar enxergar o jogo a partir desse gráfico. Muito legal isso que o Zé está trazendo, galera. Se você pegar e ver de volta o gráfico anterior, você vai ver que aquela linha que dá 0 ali, ó, ela está no meio do gráfico anterior. Até não sei, Zé, Júnior, se você conseguir botar aí para a gente, só para a galera ver rapidinho, o gráfico anterior de Liverpool e Watford, do índice Footstats, enquanto o nosso diretor procura ali. Aí, ó. Olha lá, o 0 está bem no meio. A gente está dando para vocês verem ali o menos 100, menos 200, menos 300, que mostra o Watford vindo para baixo e tentando sair do 0. E a média do Watford em casa é 6,72. Júnior, volta lá, por favor, no gráfico aí Celta e Real Madrid, você vai ver, ó, o 0 está lá embaixo. Exato. A gente está dando só no menos 50 ali, porque o Celta ele tinha um platô acima de 100 ali, ele terminou caindo demais e agora está tentando recuperar esse platô na casa dos 53. Enquanto que o Real Madrid não, sobe e está buscando aquela subir a sua média como visitante, né? Cara, o Real Madrid não tem opção. Eu sabia que ele era o líder, evidente, mas eu não tinha noção da distância dele. Ele está com confortáveis 4, 7 pontos da liderança. Então, assim, acho que o Real Madrid não está pensando em nenhum desastre. Mas, assim, diante da cacetada, ele vai ter que jogar muito, cara. Sim. Ele não pode dar... Dá uma resposta imediata positiva. Exato, né? Exato. Você vê aqui, ó, o Celta é o 14º melhor mandante, apesar de estar em 12º, ele não é um mandante tão bom assim, tem apenas 42% de aproveitamento dos pontos em casa. E o Real Madrid é sim o melhor visitante, tem 76% de aproveitamento fora de casa. O Celta empatou 4 dos últimos 8 jogos, ou seja, 50% dos últimos 8 jogos do Celta foram empates, e 66% dos jogos do Celta no campeonato são under 2,5. É um time que, na maioria das vezes, nos seus jogos, não tem mais de 2 gols. E o Real Madrid, só para a gente terminar aqui, Zé, ganhou 10 dos 14 jogos como visitante. Cara, legal. Eu tenho um dadinho, uma pimentinha aqui para você. Manda. Um tabasquinho nesse arroz e feijão que você mandou aí. Manda. O Celta tem o melhor desarme da liga. Opa, isso é novidade. O Celta de Vigo tem o melhor desarme da liga. E tem uma posse de bola alta de 54%. Sim, é um porque geralmente, positivo, né? Quando você tem muita posse, você tem menos desarme. Sim. Então é um time de marcação. Sim. Quando eu peguei esse número, eu falei, cara, deixa eu pegar todas as vertentes desse raciocínio de um time que marca mesmo jogando, né? Mesmo segurando, trocando passe. Não sei, nesse momento eu não sabia se ele finalizava muito ou não, mas trocando passe, porque ele gera muita posse. 11 partidas o Celta não levou gol de 29. 11 partidas o Celta não levou gol. Clean sheet. Exatamente. Então é um número forte para um time meio de tabela. Sim. E um time com um elenco que, porra, com certeza o Celta entra numa temporada na Liga falando, vamos ficar o ano que vem. Né? Sim. É esse o 11 vezes. 8 das 11, aí agora a parte de derrota. Ele tem 11 derrotas. 8 de 11 derrotas, a diferença foi de 1 gol. Então não é que nego passa o carro. Aliás, o Real Madrid passou, que foi 5-2 no primeiro confronto desses caras aí. Mas o resto, 8 de 11 derrotas, jogo apertado. Joguinho ruim, sabe assim? É por isso que a maioria dos jogos é under 2,5 deles. Exato, exatamente. É o Tchatcho Kudê, né? O treinador que é um treinador que gosta de fazer uma pressão alta, que gosta de trabalhar muito essa questão de não ceder espaço para o adversário, e esses números que você está trazendo comprovam isso. Comprovam, é isso mesmo. Não, achei bem interessante na hora que você estava falando, falei, cara, é bem o que eu peguei. E tem um lado negativo ofensivo do Celta, porque tinha que ter alguma coisa ruim, já que defensivamente ele é forte e a tabela dele é ruim, né? Medíocre, meio tabela. E aí a resposta vem que ele não fez gols em 12 jogos. Não fez um gol não consegue botar lá dentro. Então, de novo, é um time que entra para falar, vou ficar aqui o ano que vem. E ter as benesses ali de jogar com o Real Madrid em casa, fora e tudo mais. E clássicos, né? Jogos grandes. Então ele pode talvez fazer um pouco de frente ao Real Madrid, mas é aquela coisa, a gente já vai entrar nas odds aí para ver que certamente o Real Madrid tem uma odd de super favorito, né? Eu te peguei, eu também não sabia, tava louco para você falar isso. Fiquei aqui quietinho. Abri na nossa querida BetSul. Você falou que não é de super favorita? Não, que é de super favorita. 1,87 estão pagando para o Real Madrid. Olha aí, gente. 1,87. Coisa bonita isso aí que você fala. Deixa eu até ver se isso aqui é futebol feminino, alguma coisa. Eu estou viajando na maionese, até cara. Apareceu música. Cara, tá aqui. Celta de Vigo, 2 de abril, contra Real Madrid.
Estão pagando 4 no Celta, Sim. 3,50 no empate e 1,87, Gente, cara. eles estão pedindo para a gente ir no Real Madrid. Não, né? eu já vou até aqui, já resolvido isso aqui. Bonito. Enquanto você faz isso, vamos dar uma olhada no mercado de gols aí, por favor, Júnior, para a galera anotar as nossas indicações. Over 0,5 no HT, 58%, odd sugerida 1,72. Over 1,5, 72%, bem alta, com uma odd sugerida de 1,39. O over 2,5, 52%, ainda alta, com uma odd sugerida de 1,92, e aí já baixa bastante para o over 3,5. O mercado talvez não entenda que a gente possa ter uma goleada nesse jogo, e aí tem tudo a ver com o que o Zé está dizendo, né? O Celta é um time que não cede goleada, só cedeu para o próprio Real Madrid lá em Madrid, então 20% a probabilidade de um over 3,5 com odd sugerida de 5. E o BTTS, olha que interessante, com 55% de probabilidade e uma odd sugerida de 1,82. 12 jogos o Celta não fez gol. 12 de 29. Sim. Esse BTTS aí me parece... Over. Me parece conta a historinha do Vigário, entendeu? Então a gente nem olha para ele. Não. O senhor é que manda nessa porra aqui. Eu concordo com você que talvez não seja um jogo... Se fosse qualquer outro adversário, eu acreditaria um pouco mais nesse BTTS. E não contra o Real Madrid. Vamos ver quem sai na frente e quem vence o primeiro tempo, Zé. Vamos lá. O Celta abriu o placar em 47% dos jogos como mandante. E o Real Madrid abriu o placar em 71% dos jogos como visitante. Aquele cara que você não quer na sua casa porque ele vai fazer bagunça logo de entrada. O Celta ganhou o primeiro tempo apenas em 27% dos jogos como mandante. É um time que em casa não consegue confirmar no primeiro tempo. E o Real Madrid também não tem lá essa média tão alta de ganhar primeiro tempo, Bem galera. ruim, eu diria, hein? 36%. 36%. Cara, um HT vai ser ruim de apostar qualquer coisa aí. Exato. Quem gosta de brincar no HT... Mas a casa já está nos ajudando aí, né? Sim. E quando marcam e sofrem gols, olha lá. O Celta marcou em 65% dos seus gols no segundo tempo como mandante. Aquilo que a gente viu ali, não ganha o primeiro tempo? Não ganha, mas no segundo tempo faz gols. Tá. O Real Madrid marcou 74% dos seus gols também no segundo tempo. A tendência, então, é que a gente tenha um segundo tempo aí com gols. E o Celta sofreu 53% dos gols no primeiro tempo como mandante e o Madrid sofreu 67% dos gols no segundo tempo. Olha só. Como visitante. 67 chama atenção, hein? Cara, pensando aqui, o menino Vini, que eu sou fanzaço dele, esse é um dos que acho que está garantido para a Copa, me parece. Sim, me parece. Concordo. Mas eu acho que esse cara não vai deixar a peteca cair até o dia anterior à convocação da seleção. Esse cara vai chegar em casa e vai jogar bola. Vai. Sabe assim? Sim. Eu aposto. E depois, de novo, dessa pancada que eles levaram, eu acho que eles vão entrar com muita vontade. Eu sei que ali no Real Madrid 100% dos jogadores são jogadores de seleção. Sim. Portanto, 100% dos jogadores estavam jogando agora no meio de semana. 2 partidas. Alguns jogos já estavam resolvidos, outros foram importantes. Eu entraria resolvido um X2, porque esse 1,87 acho que não dá para perder. Esse aí tá lindo. A gente agora volta a pensar lá naquele 1,11 do Liverpool que a gente pode usar como combinado, hein? Agora, over de gols, cara. Over de gols. Over 2,5, 1,80 também. Ou seja, 3 gols nessa partida. Over 2,5, 1,80. Under 2,5, 1,90. Eu acho arriscadíssimo o under 2,5. O under 2,5, menos de 3 gols. Apesar que talvez um 2-0 Real Madrid eu viria como mais provável. Assim, né? Um 2-0? Caramba, cara. Vou repetir aqui, vou lembrar. O Celta não levou gol em 11 partidas. Mas levou 5 do Real Madrid. Tudo bem, o jogo era em Madrid. Quando ele perde de 11 derrotas, 8 das 11 derrotas, ele teve diferença de um gol. Ou ele não fez e foi 1-0, ou ele tomou de 2-1 ou 3-2, entendeu? Sim. 3-2 é difícil, ele não é de tomar muito gol. Então ele teve muita derrota de 1-0 ou 2-1. Sim. Dessas 11 aqui. Sim, porque ele termina marcando também. Ele faz. Aliás, aproveitando, só 3 jogos ele perdeu de 1-0, que ele não fez gol perdendo. O resto ele faz, 2-1, como eu te disse, ele marca ali e tal. Então talvez aquele BTTS ele não esteja tão louco, né? Cara, sim e não, mas teve... detalhe, teve muito empate. Então, por isso que ele tem também um número altíssimo,
que o Celta não fez gol em 12 jogos. E ele não marcou. A pior coisa num campeonato de pontos corridos é empate. O time que empata muito, ele não vai a lugar nenhum. Muito bem. Aproveitando o teu raciocínio, eu pensei a mesma coisa. Falei, cara, ele está correndo risco? Não está correndo risco nenhum. Sim. Ele está no meio da tabela ali, ó, tranquilinho. Sim. Então, Objetivo alcançado. Ainda não, né? Faltam aí umas 8 rodadas e tal. Mas, assim, tá longe do Z4. Não sei, Gufo, é difícil aqui. É difícil, eu tô dizendo assim, de assumir uma posição. O under 2,5 tá quanto, a odd? Under 2,5? Under 2,5, 1,89, 1,90. Sim. Você tá mais afim desse under, né? Não, eu veria 2-0 ou 2-1 Madrid, né? O 2-1 Madrid já seria um over 2,5. Que está pagando, você falou 1,82, que é bom. Não deixa de ser interessante. Você acha esse over 2,5 Cara, eu acho que o Real Madrid vem machucado, cara. 4-0. Então vamos nesse. Sabe? Vamos no over 2,5. Vamos? Vamos. Tá bom. Aqui então, deu no Real Madrid vencendo 1x2 com 1,87 e over 2,5 com 1,82. Isso. Boas odds. Boas odds. Beleza. Gufo, meu caro Gufo. Você que agora falou que acha que o tapa do Smith foi verdadeiro. Eu tinha certeza que você ia falar, puta Zé, você podia ser cara, você sacou desde o começo, parabéns. Vamos para Juve e Inter. Foi a primeira coisa que eu pensei também, Zé. Não, eu estava vendo a premiação ao vivo e eu pensei exatamente isso. Fake, isso aí é brincadeira, não pode ser, sabe? Eles combinaram, pela reação do Chris Rock ali na hora e tudo, o jeito que a coisa aconteceu. Mas enfim, né? A ser contado ainda, a gente vai descobrir. Vamos descobrir. Juve e Inter. Você me disse antes do programa, no início do programa, que é o clássico mais antigo da Itália? Como clássico é o mais antigo, é o chamado Derby dell'Italia, né? As duas cidades mais ricas do norte, que é onde... Cara, os milaneses devem ficar... O milanês é quem mora em Milan. O torcedor do Milan deve ficar putinho com isso, que ele se sente meio fora, né? Porque a rivalidade em Milano é de lá, mas em termos de clássico italiano geral, essas dois aqui são os mais... o mais tradicional, digamos assim, por tempo, né? Tá. O jogo é domingo às 13h45 da tarde no Juventus Stadium, em Torino, e vamos dar uma olhadinha como eles estão próximos na tabela, Zé. Olha lá. Cara, Juventus Stadium, o Dele Alpi não existe mais? Dele Alpi existe, mas ele está lá disponível para os jogos do Torino, para outras coisas. A Juve fez o seu próprio estádio. E o Dele Alpi é da cidade, é municipal? É municipal, é público. E deve ser lindíssimo. É lindo, eu fui ver Juventus e Roma nesse estádio. Caramba, cara. Conta rapidinho. Em 88. Puta, dá uma palhinha aí pra nós. A Juventus com Platini, Laudrup, Boniek. Sério? E não, foi 3-1 ou 3-2 para a Juventus, não me lembro exatamente o placar, mas dizem foi um que jogão. é super frio dele, porque nossa, tem um lance de vento lá que é um negócio frio, cara. É mal feito a história ali, diz que venta demais. Muito frio, porque assim ele é meio baixo do nível do chão. O gramado naquela época, agora não sei como era agora, mas é aquela coisa que a arquibancada ela desce um pouco para baixo do nível do chão, sabe? E o estádio então e canaliza um vento ali tipo gelado. Pacaembu, assim, encostado no morro, assim, uma coisa assim. Exato, gelado. Mas foi um jogo, foi uma emoção muito grande, um dos jogos Platini, mais... cara. Viu Platini, Grande. Laudrup e Boniek, que eram também grandes jogadores. Boniek polonês, que jogou a Copa de 82. O Laudrup dinamarquês, que depois foi pro Barcelona e fez história no Barcelona. Sim. Então, foi um grande jogo, um estádio muito bonito. Achava que o Laudrup era mais novo que isso aí, que essa turma aí, mas... O Michael lá. Ele tem o irmão dele, que é mais novo, que também depois fez uma carreira internacional legal. Mas o cara que marcou na seleção dinamarquesa foi esse. Foi ele. Foi campeão em 92 da Eurocopa. Fez aquela belíssima Copa de 86. Sim. Que é anterior a esse jogo que eu fui. Que meteram 5-1 no Uruguai, foi nessa Copa, né? Foi nessa Copa. 5-1 ou 5-0. A Dinamáquina. Foi um negócio espantoso. E depois levou 6 da Espanha. Na mesma Copa. Puta que bosta. Não lembrava. Mas eu lembro desse negócio do 5-0 no Uruguai e tal.
Então, a Juve construiu faz alguns anos já o seu próprio estádio, que é bem bonitinho, bem moderno, assim, Menor que o Dele Alpi. menor que o Dele Alpi, mas é o estádio onde a Juve é super favorita em tudo, né? Tanto que está a 16 jogos invictos em casa, né? É um time que é muito difícil ser batido em casa, é a Juventus. Vamos dar uma olhada de novo ali no card da posição de tabela. Por favor, seu Júnior, aí é o inverso, né? Porque a Juventus é a mandante. Então, a Juve está em quarto com 59 pontos e a Inter em terceiro com 60 pontos. A gente está há meses fazendo esse programa e a Juve liderou todos. Bom, primeiro, acho que a gente perdeu todas as apostas que a gente se meteu a falar de Inter, perdão, se eu não me engano. E esses caras lideraram o campeonato inteiro. Sim. E hoje eu fui ver, porque eu estava um pouco distante e tal. Tá em terceiro, cara. Está em terceiro, né? O Milan disparou 6 pontos na frente, o Napoli passou. O Napoli já foi líder e eu falei para você, a Juve estava em oitavo lugar e disse, a Juve está chegando. Você falou várias vezes, olha, a Juve está chegando, é. tá chegando. Pode assumir o terceiro lugar aí. Sim, ganhando aí fica em terceiro lugar jogando em casa, né? Vamos para o gráfico índice Footstats, meu diretor, por gentileza. Olha lá como a Inter segue sendo, né, o melhor visitante do campeonato, tem 64% de aproveitamento dos pontos fora de casa. A Juve o vermelho, a Inter o dourado. E a gente vê que eles têm um pouco uma movimentação parecida também, mas o platô da Inter é mais alto, né? A Inter tem uma média de 122 pontos no índice Footstats e a Juve em casa 99. Lembrando, gente, isso aqui são os últimos 5 jogos como mandante e como visitante. Mas são dois times muito fortes, que têm médias altas, certeza de um futebol bem jogado. Zé. Cara, Inter nos últimos 5 jogos fez 5 pontos. Por isso que caiu e derreteu na classificação. A Juve fez 13. Caramba. Nos últimos 5 jogos. De modo que a gente tá bem claro o viés aí. Sim. E eu não sei, cara. De novo, eu até escrevi aqui. Falei, cara, vai que é sua, Gufa. Porque todas as vezes tá aqui. Deixa eu botar outra aqui contra você aqui, ó. Todas as vezes que eu meti a mão nesse Inter aqui, ele me devolveu um tapa na cara. A Internacional marcou gols em 12 dos 14 jogos como visitante. 12 dos 14. Tá? E está a 9 jogos invicto como visitante. Tá. A Inter. Tá. Então, mesmo que o momento não seja do melhor, é um osso duro de roer fora de casa. Vai ser um jogo duro, mas eu vejo a Juve como favorita. Tá? Antes da gente entrar aí nas nossas apostas, vamos dar uma olhada no mercado de gols e as odds sugeridas para a galera. O over 0.5 no HT, 90% de chance e uma odd sugerida de 1.11. O over 1,5, 76%, o odd sugerida 1.32. O over 2,5 já baixa bastante para 32%, uma odd sugerida de 3.13. O over 3,5, então, lá embaixo, pouco provável que a gente tenha 4 gols nesse jogo, 22%, odd sugerida de 4,55. E o ambos marcam aqui, eu achei meio estranho o ambos marcam ser tão baixo, porque eu vejo possibilidade realmente de, sei lá, um empate 1-1, eu vejo como uma probabilidade alta, mas os cálculos das probabilidades indicam 45% e a odd sugerida de 2,22. Quem sai na frente, quem vence o primeiro tempo, tá? A Juventus abriu o placar, Zé, em 73% dos jogos como mandante. E a Inter abriu em 50% dos jogos como visitante. A Juve ganhou 67% dos primeiros tempos jogando em casa. E a Inter, quando visita, ganhou apenas 43% dos primeiros tempos. Ou seja, a Inter não marca tanto como visitante na frente e também não ganha tanto o primeiro tempo. O lance, a gente vai ver aqui agora, é que a Inter é boa no segundo tempo. Quando a gente for para o card aqui dos... Porque, cara, a Juve abre o placar 73% dos jogos como mandante e no HT 67%. Ela está na frente. Ela ganha os primeiros tempos. É um time que gosta de ganhar primeiros tempos jogando em casa. Caramba, forte. Quando marcam e sofrem gols, tá? A Juve marcou 60% dos gols no primeiro tempo, então aí aquela coisa de por que ganha tanto o primeiro tempo, né? A maioria dos gols marcados no primeiro tempo. E a Inter marcou 58% no segundo tempo. Então a Inter é um time que não ganha primeiros tempos, mas marca gols no segundo. É por isso que é o melhor visitante do campeonato. Entendi. E a Juve sofreu 56% dos gols no primeiro tempo e a Inter sofreu 64% dos gols no primeiro tempo. Ou seja, a Inter sai atrás e recupera. Tá. Nessa tela, eu iria numa coisa, a Juve vence o primeiro tempo.
Eu acho que me sinto confortável vendo. Sim. É só essa tela aqui. Sim. Não precisa, dane-se o segundo tempo. A gente pode apostar só no primeiro tempo. Claro. Vamos deixar essa guardada? Tá, vamos ver as odds aí, o que a gente tem. Cara, odds difíceis de tomar alguma decisão aqui, tá? 1x2, Juve 1,69, empate 3,21, Inter 2,45. Então, Sim. qualquer coisa pode acontecer para casa de aposta. Vamos deixar isso de lado. Opa, apertei sem querer aqui. Vou falar primeiro tempo para continuar em resultado, tá? Vencedor no primeiro tempo. Juve 3,19, empate 2 e Inter 2,96. Estão dando a Inter como favorita para o primeiro tempo. Sim, senhor. Olha aí. Ou eles não sabem daquele gráfico que o senhor fez, ou a gente fez esse gráfico aí. Eles sabem de alguma coisa que eles não sabem. Sim. Algo acontece aqui. Ou eles estão pesando o fato da Inter estar na frente da tabela e ser o melhor visitante do campeonato. Que é óbvio, é uma informação relevante, mas os caras fizeram, cara, nada de Sim. ponto nos últimos 5 jogos. Sim. Derreteram na tabela. Pô, a Juve está subindo em casa, é matador em casa, é um super clássico. Sim. Essa odd de 3,13 ou 3? 3,19 Juve no primeiro tempo. Pô, tá pedindo pra gente entrar. Cara, com 60 e tantos % dos jogos vencendo no primeiro tempo, cara. Sim. Pô. Tá pedindo pra gente ir nessa daí. Ou melhor, de gols marcados no primeiro tempo. Gols marcados e vitórias de HT. É. Vamos nesse aqui. Vamos, Juve no primeiro tempo, 3,19. Acho que a gente nunca foi numa odd assim alta, foi já. Cara, não me lembro agora. de vencedor do primeiro tempo. Tô olhando certinho aqui. Sim. Gufo, o 1x2 lá em cima, eu tô com... Cara, eu sinceramente... Eu tendo a ser Juve e empate. Vamos ver dupla possibilidade? Sim. Ou você quer que eu repita lá em cima? Não, 1x2? A gente tem que pensar também naquilo que você falou de fazer a múltipla também, né? O que entende de interessante. Tá bom. Mas eu vou ler a dupla possibilidade. Então, só lembrando, 1x2 está todo mundo ali em cima de 2,5, tá? Tá todo mundo acima. Dupla possibilidade. Casa e empate, 1,48. Juve empate, 1,48. Inter e empate, 1,41. E casa e fora, 1,33. Eles estão achando realmente que ou um dos dois vai ganhar, né? E que a Inter é eles estão visitante botando a maldito. Inter como mais favorita. Eu entendo mais que é por essa questão de tabela mesmo e pela questão da Inter ser a melhor visitante do campeonato. Mas talvez eles não estejam enxergando aquele índice Footstats que mostra uma crescente da Juventus. Sim. E que como a Juventus está vindo galopando e a Inter estacionou. Né? Cara, quer fazer uma dupla possibilidade ao invés de ir num X2? Pode ser? Agora eu não sei se dupla possibilidade. Não sei não, com certeza não dá para brincar com combinada. Mas de qualquer forma, com a combinada do jogo anterior do Espanhol, a gente pode jogar a pimentinha do Liverpool e Watford só para potencializar. Certo. O que te parece? Acho uma boa ideia. Uhum. Então você topa aí de dupla possibilidade aqui? Juve e empate? Eu acho. Então casa e empate. Eu não vejo... assim, é clássico, tudo pode acontecer. Obviamente a Inter pode ganhar, mas eu acho que o must-win aqui da Juve é maior. Eu tô convicto disso. Os caras chegaram, vieram, tirando. Estão remando há muito tempo. Agora eles tiram o cara da tabela na frente, colam no Napoli. Sim. Entendeu? Ainda ficam distantes porque o Milan também joga e joga contra o Bolonha. Então... Sim. Mas, de qualquer forma, chega, né, cara? Agora, deixa eu te falar. Então, a odd de Juve empate é 1,48, você falou? 1,41. Não, 1,48, perdão, você está certo. Mercado de gols. Beleza? O que temos? Cara, italiano é sempre ruim, né? Over 2,5, 1,90. 3 gols nesse jogo, aí sim eu aceito um under seu. Um under 2,5. Tá pagando 1,80, 1,79. É nóis. Né? Tá com a puta, cara, de ser um jogo italiano 1-0 pra Juve. 1-1. 1-1 a gente ganha os dois. A gente ganha dupla possibilidade e ganha... Vamos de under? Vamos. Posso já? Under 2,5. Under 2,5. 1,80? 1,79 under 2,5. 1,48 dupla possibilidade. E... Cara, é isso. E o Vence HT, que foi 13 alguma coisa. Eu fiz o Vence HT. 3,19. 3,19, isso.
Acho que para um clássico, os riscos que oferecem um clássico, a gente está tomando aqui uma decisão que é parte do nosso estudo. Eu acho legal a galera entender isso, que às vezes as casas trazem leituras que você fala assim, opa, será que eu estou errado? Será que a casa está entendendo alguma coisa que eu não vi? Será que... Então, quando você tem um método onde você já comprovou que aquele seu método funciona, e você já comprovou que seus estudos funcionam, é essa hora que você tem que falar assim, não, eu vou abraçar o que eu estou fazendo. Eu vou abraçar o que eu estou fazendo. Se você tomar um head por alguma outra coisa, é bom você assistir o jogo, né? Porque às vezes acontece coisa no jogo que você, putz, que foi isso que aconteceu que quebrou o meu método. Mas a tendência sempre é que no longo prazo você ganhe mais do que perca se o seu método foi validado. Eu confio muito no índice Footstats, eu acho que ele está mostrando claramente ali uma crescente da Juventus de desempenho, no estacionamento da Inter. Sim. E o estudo dos jogos como mandante e visitante está mostrando, a Juventus ganha primeiros tempos, a Juventus está crescente em casa, a Internacional tem dificuldade de vencer primeiros tempos, tem dificuldade de recuperar jogos em casa, de visitante, apesar de ser o melhor visitante nos últimos jogos, não tem feito isso. Tem empatado mais do que vencido. Então, você consegue entender essa leitura e você fala assim, não, essas apostas aqui elas não são tão arriscadas a partir dessa minha leitura. Pode parecer nas odds que a casa está oferecendo. É a leitura da casa que a gente vai confrontar, a gente está indo contra a casa. Tá indo contra a casa. Eu acho que é interessante. Posso fazer um meia-culpa aqui nosso, que a gente decide quase tudo junto, né? Mas eu fiquei chateado conosco. No programa passado ou retrasado, em que a gente colocou over Flamengo e Vasco, a gente cravou o Flamengo e a gente, no segundo jogo seguido do Flamengo, a gente colocou over 2,5. A gente não chegou a apostar porque não estava aberta a possibilidade. É verdade, mas nós sugerimos. Isso. A gente não chegou a apostar. E foi 1-0 Flamengo. E aí eu fiquei pensando, cara, por que a gente falou desse over 2,5? Os últimos jogos do Flamengo com o Vasco não foi assim. No jogo anterior a gente avaliou, inclusive eu trouxe, aí eu fui ver o vídeo. Eu falei, cara, a gente trouxe aqui um monte de elemento. Como o Vasco sabe se fechar. Como o Vasco é difícil de fazer gol no Vasco. E pá. Eu falei, cara, por que a gente falou 2,5? Tanto que erramos, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que hoje aqui está mais pensado. Sim. E a gente não foi no oba-oba. Estamos indo contra praticamente tudo nesse jogo aqui. Sim. Nesse jogo a gente está fazendo 3 entradas onde as odds estão altas, portanto a casa não tem muita certeza do que está fazendo. É isso. Queria fazer esse meia-culpa nosso aqui. Não, perfeito. Porque eu falei, cara, por que a gente falou disso? Eu não me lembro o que nos levou àquilo. Então, eu estava tentando lembrar mas a sua análise está certa, porque todos os clássicos anteriores a gente viu essa coisa igual. O Flamengo, até ontem a gente terminou fazendo a final do Flamengo-Fluminense e o Flamengo está realmente uma zona em termos coletivos, em termos de construção. Não é aquela máquina de amassar adversários que se espera que o Flamengo faça. Sim. E o Vasco está defensivamente muito bem organizado. Então, essa leitura seria mais correta, de pensar que é um jogo de under 2,5 mais do que over 2,5. Né? Sim, com certeza. Exato. Exatamente. É isso, Zé. Gustavo Fogaça. É isso aí, cara. Então, tá tudo certo. Vamos repassar? Vamos repassar e vamos pentear o seu cabelo a próxima vez. Júnior, dá uma olhada no cabelo dele. Tá me chamando o programa inteiro o que esse cara tá despenteado. É estilo, essa barbinha branca, esse cabelo bagunçado. É um estilo Guga Chakra. É estilo Guga... Que enfia a cabeça no... fácil de manter, Zé. Você não precisa pentear, entendeu? Entendi. Fácil de manter o meu, que não tem cabelo, porra. Esse que é fácil. Olha, eu não vou falar nada. A minha namorada prova, viu? Aí, tá bom. Resolvido está, quem sou eu para dar pitaco na cabeleira dos outros, ainda mais sendo careca. Puta que eu falei, é muita arrogância. Tá louco. Vamos lá, vamos repassar então as apostas. Eu tenho todas aqui, mas eu não vou ler todas, você lê junto comigo. Vamos lá. Liverpool e Watford. Então começa você com o inglês. O Liverpool vence o primeiro tempo e vence o segundo tempo. Nós fomos numa odd de 1,37 no primeiro tempo e 1,23 no segundo. E fomos também no over 3,5 com uma odd de 1,79. Tá. Espanhol, Celta de Vigo contra Real Madrid. A gente foi no vencedor do encontro 1,87 para nossa surpresa do Real Madrid. E over 2,5, 1,82 também. Isso. Aqui eu achei bem seguro essas duas apostas. Também. E me surpreendeu a odd oferecida para o Real Madrid. Também. E o último jogo, Gu, foi esse clássico italiano. O vencedor do primeiro tempo apenas. A gente foi no primeiro e segundo, não. A gente foi só no primeiro. Isso. Pagando 3,19 a gente foi na Juve. Isso.
Dupla possibilidade como resultado final, Juve e empate, 1,48. E Under 2,5. E under 2,5 total de gols pagando 1,79. Perfeito. São essas as apostas? Fechou. Rumo aos 100%? Rumo aos 100%. Então tá bom. É isso aí, Gufo. É o risco do clássico, né? Eu acho que é o jogo onde a gente está mais arriscado ao clássico. Cara, mas na boa. Mas o Cristiano Ronaldo nos deu uma cacetada no programa retrasado. Sim. Que tudo ia pro Tottenham. Sim. E esse clássico do Barcelona e Real Madrid, esse foi foda. Na hora que eu comecei a ver 1, 2, 3... Esse eu gostei demais desse head aí. Esse head foi maravilhoso. Que pariu. E você lembrou, a gente até ganhou o over 2,5, mas assim, já tava... Tipo, foi no rabo. Sim, sim. E podia ter sido mais, que a gente analisou, né? Tava errado, porque era um over 2,5, porque, puto, o Real Madrid vai fazer... Ou seja, a gente acertou errando, né? Sim. Exato, acertou errando. Enfim, é isso. Valeu, Zé. Gufo, tamo junto. Até mais, vamos almoçar agora. Valeu, tchau.